Neste final de semana, os traficantes do Terceiro Comando Puro comemoraram o sexto ano que esta facção entrou na comunidade da Cidade Alta em Cordovil, expulsando os rivais do Comando Vermelho, que dominavam o território por anos. Segundo informações, os eventos foram tímidos dentro do Complexo de Israel, que é composto pelas comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas. Normalmente os traficantes costumam comemorar com tiros e fogos, para representar a conquistar da comunidade. Como foi a invasão na Cidade Alta? Em 2016 o tráfico do Comando Vermelho na Cidade Alta estava enfraquecido, com muita perda de drogas e armas em operações, além de falsos sequestros que os frentes armavam para a própria facção, pegando para si o valor do resgate. Para simbolizar o começo da perda do CV na Cidade Alta, foi a cobrança interna que o dono da comunidade ordenou. Por conta dos desfalques nas bocas e falsos sequestros, ordenou que executassem o Tapinha, antigo frente da comunidade, causando insatisfação entre os próprios crias. Passou o cargo de gerente-geral para o traficante conhecido como Baratão, morto, que desagradou grande parte da hierarquia da Cidade Alta, e começou a troca de facção, com bandidos negociando sua ida para a Parada de Lucas e Vigário Geral, TCP, já sob domínio do Peixão e Mia. Pelo lado do TCP, começaram a aceitar os crias da Cidade Alta que estavam insatisfeitos com a gestão do Baratão. Por volta de 10 soldados da Cidade Alta foram para o TCP, e da Parada de Lucas, começaram a arquitetar o início da invasão. Para piorar a situação do CV na Cidade Alta, a comunidade costumava guardar fuzis da facção para distribuir para a Baixada Fluminense. O prejuízo ficou na conta do bandido conhecido como da Mamãe, que ocupava um cargo de liderança na comunidade. Quando o TCP percebeu que o CV estava ficando com poucos fuzis na Cidade Alta, iniciaram baques, para enfim, montar uma intensa guerra que durou por volta de 4 dias, com as alas do CV pouco se movimentando para ajudar o grupo do Torra e Nego Dino. Na época, as gestões do complexo do Alemão e Penha avisaram que a ala da Cidade Alta possuía muitas dívidas dentro da facção, e não tinham o direito de exigir ajuda da Caixinha e receber soldados para ajudar na guerra. Os traficantes do CV tentaram lutar sozinhos na Cidade Alta e perderam a comunidade. No meio da guerra e do processo de entrada do TCP na Cidade Alta, mais soldados foram trocando de facção e se juntando com o grupo do Peixão. Entre os conhecidos, estavam os traficantes Dino, morto, e Baratão, morto. Nos primeiros dias de confrontos na Cidade Alta, o bonde do Baratão correu para Cinco Bocas, CV, para reagrupar e pedir ajuda para o Complexo da Penha. A cúpula da Penha avisou que os líderes da Cidade Alta teriam que lutar com as próprias forças, e tinham que ter ajuda dos comparsas da Pica-Pau e Cinco Bocas, que eram respondidos pelo Nego Dino. No entanto, o Baratão refugou e negociou uma ida para o Terceiro Comando Puro e foi aceito, e ficou sob supervisão dos primeiros crias que pularam para a Parada de Lucas. Para ajudar na guerra, pulou com todo o seu arsenal e deixou mais forte o poder bélico da Cidade Alta. Por fim, praticamente sem muitos esforços os traficantes da Parada de Lucas e Vigário Geral, com a ajuda dos bondes do Muquiço e armamentos do Dendê, conseguiram expulsar de vez qualquer ameaça do CV na Cidade Alta. Tentativas do CV. A cúpula do CV não imaginava que o TCP ficaria por bastante tempo na Cidade Alta, e a cúpula do Torra teve que negociar com a cúpula para montar bondes para retomar, em troca, daria uma porcentagem dos lucros para a cúpula da Penha. Em 2017 iniciaram uma tentativa de expulsar o TCP, e foram com mais de 100 homens para expulsar o bonde do Peixão. Conseguiram ficar por um dia dentro da comunidade, e os traficantes do TCP recuaram para a Parada de Lucas, porque os confrontos chamaram a atenção da mídia e das autoridades, e as operações ficaram intensas. Numa das operações policiais, conseguiram prender 40 traficantes do CV e apreenderam 32 fuzis. Uma ação com resultado impressionante, virando notícia até em noticiários pelo mundo. Esse desfalque praticamente acabou com qualquer chance do Comando Vermelho retomar a Cidade Alta, e tiveram que recuar totalmente para Pica-Pau e Cinco Bocas, e parte dos bondes voltaram para suas comunidades de origem. Crescimento do Complexo de Israel. Os planos do TCP não pararam apenas na Cidade Alta e aos poucos, foram cooptando mais soldados do CV para seu lado, e conseguiram invadir a comunidade da Pica-Pau, um pequeno território que fica colado com a Cidade Alta. Essa invasão foi feita e registrada em vídeo pelo traficante Baratão e seu bonde. Como ele sempre foi da Cidade Alta, conhecia tudo na Pica-Pau,
e foi fácil para expulsar os pequenos bondes do CV que ainda estavam tentando traficar na comunidade, recuando para 5 Bocas. Neste meio tempo, o Baratão foi morto por suposto milicianos que sequestraram e pediram resgate para os chefes da parada de Luca e Vigário Geral. Como na época do CV os líderes tinham fama de fazer falsos sequestros, os líderes do TCP ficaram escaldados e se recusaram em pagar o resgate, e o Baratão foi encontrado amarrado e sem vida num porta-malas de um veículo. A conclusão do Complexo de Israel foi a conquista das 5 Bocas em Brás de Pina, uma comunidade que tinha um efetivo bélico considerável e foi mais difícil para a TCP. Entre baques e baques, foram exterminando dezenas de soldados do CV, e quem restou nas 5 Bocas, começou a se sentir abandonado no CV e alguns optaram por pular de facção e outros por trabalhar para outros traficantes do CV. Resumindo, deixaram o tráfico das 5 Bocas abandonado, com um território limpo e fácil para a entrada do TCP da Cidade Alta. O nome Complexo de Israel foi colocado pelos traficantes da parada de Lucas, devido à religiosidade do seu chefão, que sempre simbolizava tudo com a bandeira de Israel. Atualmente, a maioria dos crias da Cidade Alta que pularam para o TCP e ajudaram nas invasões, ou estão presos ou perderam a vida no Tribunal do Tráfico da Parada de Lucas.